as 3 coisas que Jesus nunca disse. E às vezes a gente fica frustrado porque a gente quer que algo ocorra, mas algo que Deus nunca prometeu. E a gente se questiona muitas vezes por que Deus ainda não cumpriu, se ele prometeu que cumpriria. Mas na verdade, na nossa mente a gente acha que ele prometeu, mas ele nunca prometeu algumas coisas, tá? Então eu quero compartilhar com vocês 3 chaves, né? Que são essas 3 coisas que Jesus nunca disse que aconteceria. A primeira coisa que Jesus nunca disse que aconteceria é que Jesus nunca disse que seria rápido. Então Jesus dá essa palavra para nós aqui, Gênesis 6, 13 e 14, que fala sobre Noé, né? Mas daqui a pouco a gente vai ir. Mas Jesus nunca disse que seria rápido. E como é que a gente vai explicar que as coisas não seriam rápido para uma geração que é tão ansiosa como a gente, né? Então isso é bem difícil às vezes, né? A gente fala assim, calma, né? Deus está no controle. Se a gente está tão agitado, a gente quer que as coisas ocorram assim em segundos, né? Então a gente ouve uma palavra que Deus falou que ia fazer no futuro e a gente se questiona em poucos dias por que ele não fez aquilo que ele prometeu. E toda palavra profética que Deus fala é de um tempo que ainda não chegou. Então Deus fala com Noé, aqui nessa palavra que a gente vai ler, sobre o dilúvio, né? E ele fala assim, né? Gênesis 6, 13 e 14. Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu o destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. E Deus dá essa palavra para Noé, né? Falando que o dilúvio iria acontecer. Mas o dilúvio não ia acontecer em 1 hora, em 2 horas. Ia levar um tempo. Tanto que, na verdade, eu não achei na Bíblia, mas estudos relatam que levou 120 anos para Noé construir a arca. Então imagina ali a paciência que Noé teve, né, de estar construindo, de estar pegando ali os animais que o Senhor falou, né, preparando a sua família para longos anos ali de chuva, né, na verdade, longos anos de construção, né, que viria o dilúvio. E a gente, às vezes, a gente não espera nem as pequenas gotas caírem para a gente começar a construir a nossa arca, né? Às vezes a gente não se antecipa com as preparações. A gente espera o momento chegar, às vezes uma tempestade, às vezes um deserto. A gente espera aquele momento chegar para a gente agir. A gente não antecipa, né? E uma palavra que Deus falou para mim é que quem se antecipa, governa. Então, nós deveríamos nos antecipar para governar melhor, né? Porque as coisas feitas muito em cima da hora dá um problema, pode dar um problema gigantesco, inclusive. Então, Deus dá uma palavra para Noé e aquela palavra não era para hoje. Então, ele precisava mover em pequenos passos de fé para estar construindo a arca e para que Deus mostrasse aquilo que ele prometeu, né? Que era resguardar ele, né, do que havia para acontecer, porque a humanidade ali estava fora de si, estava destruída, não estava nos caminhos do Senhor, e ele esperava, e ele tinha que ter uma atitude de fé para se preparar e saber que Deus ia fazer aquilo na vida dele, né? Ia trazer o dilúvio e ele iria sobreviver junto com os animais para dar prosseguimento por uma grande nação. E Deus também dá uma palavra aqui para José. Na verdade, Deus dá um sonho para José. O Gabriel até comentou aqui, né, sobre a história de José, que José foi vendido, mas ele não comentou por que José foi vendido. Ele foi vendido por ciúmes dos irmãos dele. Então, José, ele recebe um sonho de Deus aos 18 anos. Muito jovem, né? Ele recebe esse sonho e vai comentar com os irmãos dele sobre esse sonho, que diz aqui em Gênesis 37, 5 a 7. Certa vez José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes.
Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Então, Deus aqui estava dando uma promessa para José, né? Mas, se você for ler a história, demorou muito para José reinar, né? Governar. Mas ele creu na palavra de Cristo, que nem o Gabriel falou aqui. Não foram os irmãos que o venderam, né? Foi todo um preparatório ali do caminho de Cristo que aconteceu para que ele governasse. E aí você vai ver na palavra que ele começa a governar ali quando ele vira um homem de Deus, aos 30 anos. Olha o espaço de tempo que foi, não foi rápido. Então Deus nunca disse que seria rápido, né? Deus não tem nenhuma dificuldade, muito menos em compartilhar sonhos com meninos. Mas ele só vai se realizar quando nós formos homens, quando tivermos maturidade, conhecimento para lidar com as situações que Deus nos propõe. Então, a plenitude de Deus está esperando com que nós cresçamos na palavra dele. Cada vez mais que a gente busca a palavra nos dias, dia a dia, a gente vai aumentando um pouquinho o nosso conhecimento, né? E às vezes a gente pergunta aqui, né? Por que tantas crises? Porque as crises separam meninos de homens. Por que tantos gigantes? Porque gigantes tiram as pessoas da invisibilidade. Então vocês podem ver pela história de Davi. Davi não era conhecido. Davi era um moleque ali, magrinho, não tinha força pra nada. E olha só como o mundo gira, tá ligado? Como a história virou, né? Ele matou o gigante Golias e o seu nome era proclamado nas ruas com canções. A gente até assistiu, né, não, Davi, né, mesmo? É Davi. Reis, né? Reis. A gente assistiu Reis lá na Record, né? E a gente ficava ouvindo as musiquinhas lá das pessoas cantando, né? Depois das batalhas que Davi enfrentava. E através de Cristo, obviamente, né? De Deus, ele ganhava as lutas, né? Então, você vai ver que vai ter, sim, muitos gigantes na sua vida, né? Muitas batalhas, desafios que Deus realmente coloca para que você se torne uma pessoa estruturada, né? E muitas vezes essas batalhas não vão ser acabadas rápido. Vão levar um tempo aí. Mas isso tudo é para que você cresça. Então, quando a gente está em crise, é como se fosse uma escola da fé. A gente passa a entender que Deus tem os seus momentos determinados para que nós cresçamos nele, se nós quisermos crescer nele, né? Então, as crises aceleraram a história de José, as crises aceleraram a história de Davi, as crises aceleraram as histórias dos heróis da fé, que é mencionado em Hebreus 11. Então, não teve um dia sequer que esses heróis da fé não foram tentados, não foram perseguidos, mas mesmo assim eles foram constantes nas palavras de Cristo e eles se tornaram vitoriosos, né? Então, a gente pode ver até mesmo com o Paulo, né? Paulo morreu, sim, ele morreu, mas ele foi vitorioso porque pregou essa palavra em um monte de lugar, né? Fez várias pessoas com que conhecessem a Cristo, delegou para essas pessoas o ministério de estar pregando. Então, quando ele morreu, aquilo não acabou, né? A palavra de Cristo não foi mais pregada, foi sim. Ela foi, inclusive, muito mais pregada porque ele formou a igreja, né? Então é muito legal, inclusive, a história de Paulo. Tem um livro ali, que eu terminei de ler esse ano. Depois de 1 ano e meio para ler o livro de Paulo, eu peguei esse ano e falei, vou ler esse negócio. E é muito bom. Quando você para ler assim, constantemente, até chorei no final do livro, fica muito legal. Então, essas pessoas, né, esses heróis da fé, muitos deles estavam na antiga aliança e mesmo assim foram vitoriosos. Imaginem nós que estamos na nova aliança. Nós já somos vitoriosos porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. Jesus nunca disse que ia ser rápido. E às vezes a gente espera algo
de Jesus algo que ele nem fez com o seu filho, com o seu próprio filho. Então, não foi em um estalar de dedos que Jesus desceu como homem, já era homem e começou o seu ministério. Ele desceu como homem em uma mulher virgem, Maria, né? E passou todo um tempo até que ele se tornasse homem para começar o seu ministério. Então ele não saiu do ventre de Maria e começou a pregar o evangelho. É demais, né, também, né? Não foi assim. Então, ele teve todo um caminho de preparação. Então, Jesus foi gerado em um ventre virgem e foi apontado por João Batista, a voz que clama no deserto, que também foi gerado de um ventre virgem. Eu não sabia disso. Então, João Batista também foi gerado de um ventre estéril, desculpa. Então, Deus pega 2 ventres estéreis, né? E dele gera um que aponta o caminho e o outro que é o próprio caminho, a própria verdade e a própria vida, né? Então, não depende de um ambiente fértil para a gente gerar uma vida. Jesus aqui, ele foi traído, né? Por Judas. E muitas vezes na nossa vida a gente fala, nossa, eu fui traído pelo vizinho, ou eu fui traído em um relacionamento, ou eu fui traído pela minha família, ou eu tô sofrendo perseguição. Enfim, muitas situações que a gente passa na nossa vida, né? E apesar de Jesus ter sido traído, de saber já que ele havia de ser traído, ele olha para Judas e fala, você é meu amigo, eu tenho amor por ti. Então, quando Judas se apresenta com um beijo e entrega o Filho de Deus, ainda assim Jesus o chama de amigo, né? Então, a falta de caráter de Judas não muda o caráter de Jesus. Você pode... E eu fico, me questionando, né? Que amor é esse, né? Que Jesus tinha, mesmo traído, né? Ele fez com que Judas permanecesse na mesa, na ceia, não expulsou ele, porque ele já sabia que iria ser traído por Judas, e mesmo assim ele comeu com Judas, né? Que amor gigantesco esse, porque se a pessoa me trai, eu quero essa pessoa, né? Então, muitas vezes pra gente até se colocar, né, no lugar aqui, de colocar Jesus, né, nas situações, né? O que Jesus faria, né? Não vou negar a palavra de Cristo, mesmo se uma pessoa me traiu, né? Se a pessoa chateou, e às vezes a gente fala assim, né? Nossa, que ranço dessa pessoa, hein? Eu não quero ver ela na minha vida nunca mais, quero ver nem ela na igreja. Mas, né, você não pode restringir a palavra de Deus, né, de Jesus. E os processos, eles duram um tempo, né? Mas a promessa dura muito mais. Então, a gente olha para a história de Davi, né? Que ele foi separado e ungido e passou um longo tempo até ele assumir o reinado, né? Mas quando ele governou muito mais tempo do que ele esperou para ser governador, né? Para ser rei. Então, as promessas de Deus duram muito mais do que o processo. E aqui a gente pode falar assim, né? Na verdade, também José, né? José, ele esperou muito tempo, ele tá com 18 anos, quando Jesus deu o sonho, e só reinou com 30. Mas depois que ele começou a reinar com 30, ele levou um longo tempo durando. Então, dos 30 até não sei quanto tempo, não lembro a idade, mas foi um bom tempo. Então, aquele tempo que ele estava esperando a promessa, foi um tempo mais curto do que quando ele recebeu a promessa. Aí você pode perguntar assim, mas em Jesus a conta não fecha. Porque Jesus, ele só viveu ali a questão da palavra de Deus por 3 anos. Mas não. Assim que ele ressuscita, ele ocupa o espaço ali ao lado do Pai e governa de geração a geração. E está governando aqui entre nós na nossa vida, né? Então as crises podem durar meses, mas a nossa vitória dura para sempre em Cristo Jesus, né? Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Aqui tem uma história, né, de duas pessoas que construíram uma casa. Então vamos lá. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha.
Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi gigante a sua queda. Então aqui a gente tem dois homens, né? O prudente e o insensato. E aqui a gente pode ver que o insensato conseguiu construir a sua casa. E pode ter sido no momento mais rápido. Pode ser que ele construiu mais rápido do que o que construiu sobre a rocha. E aí ele foi lá, construiu a sua casa, fez um open bar lá. Só que aí veio a chuva e já era, né? Então as coisas são feitas rapidamente, não pode ser que não sejam tão boas, né? Como foi o caso aqui do insensato, que construiu a casa na areia, mas não construiu na rocha, que é Cristo, né? Então, a questão não é quanto tempo dura, né? Aqui, na palavra de Cristo, quando a gente está ministrando, né, e pregando, e tendo o nosso ministério, a gente não tem como pegar atalhos. A palavra de Cristo não tem atalhos. Tem só um único caminho, que é Jesus, que é o qual a gente deve pregar para as outras pessoas, né? E a segunda coisa que eu queria passar aqui para os irmãos, né, do tema das 3 coisas que Jesus nunca disse, a segunda é, Jesus nunca disse que seria fácil. Se fosse fácil, tava bom, né? Tô brincando. Mas Jesus nunca disse que seria fácil. Se você está ouvindo alguma pregação que está falando que as coisas são mais fáceis, é só ir ali e pronto, isso não é o evangelho, porque o evangelho não é fácil, é uma jornada, né? E não tem atalho, não é fácil. E Jesus, mesmo não sendo fácil, ele nos prepara para essa longa jornada, né? Que é pregar o evangelho e estar ministrando para várias pessoas. Por exemplo, não é fácil a ponto de você ministrar só para uma pessoa e ela ser salva. Não é só uma pessoa que importa. São quantas pessoas eu consegui trazer para o reino de Deus. Isso leva tempo. Não é rápido. Não é fácil. Você vai ouvir nãos, você pode ser xingado, você pode ser excluído de um grupo, mas você deve continuar. E quando a gente entende que o mesmo Deus que permite é o Deus que protege, a gente vai pensar assim, de uma forma diferente nas nossas crises, porque Deus está conosco. Então, o mesmo Deus que protegeu pessoas de leões é o mesmo Deus que vai nos proteger, né? O Deus que permitiu tempestades ali no mar é o mesmo Deus que protege na tempestade. O mesmo Deus que permitiu a fornalha ardente é o mesmo Deus que preparou antes para estar dançando junto no fogo ali e protegendo as pessoas na fornalha. É o mesmo Deus que permitiu a morte do seu filho, mas no terceiro dia o chamou para a vida. É o mesmo Deus que permitiu os nossos vales, as nossas tempestades, os nossos desertos, mas que ele fala, né, e garante que mesmo que nós andemos no vale da sombra da morte, ele estará conosco, né? Então, os nossos gigantes não são problemas. Eles são, na verdade, plateias. E a gente vai ver aqui em Salmos 23, 5, 6, que diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, os gigantes, assim, não vão ser problemas, porque Deus vai te dar a vitória, e você vai poder mostrar essa vitória para outras pessoas, e até influenciar com o seu testemunho. Então não se preocupa com gigantes, com desertos, com tempestades, porque Deus está com você e vai te dar essa vitória. Pode não ser um caminho rápido, não ser um caminho fácil, mas Ele está com você, né? E aqui Deus também me fez refletir em uma questão sobre a palavra dele quando ele busca os discípulos, né? Os outros discípulos. E ele sai num barco com esses discípulos e começa uma grande tempestade. Todo mundo já sabe essa passagem, né? Jesus estava dormindo e uma grande tempestade é feita ali no mar, né? E os discípulos ficam se perguntando, né? Será que Deus não se preocupa com a gente? Não, ele tá lá dormindo, né? E aí eu imagino Jesus dormindo naquele
travesseiro da NASA, com aqueles lençóis em cima, assim, bem tranquilo. Por quê? Porque ele sabia que aquele momento de tempestade não era o último momento da vida dele. Porque ele tinha a promessa do Pai que ele não morreria em nenhum mar. Ele morreria na cruz e ao terceiro dia ressuscitaria. Então ele estava tranquilo, porque ele tinha a promessa do Pai que ele só morreria por nós na cruz, né? E ali, né, depois acontece tudo que ele acalma a tempestade e tudo mais, né? Mas aqui a palavra, ele me fez pensar assim, que o lugar mais seguro que a gente pode estar é correndo riscos com Deus, né? Eu prefiro 1000 vezes estar ali no mar revolto com Jesus do que estar na praia sem saber o que está acontecendo ali, sem saber o que está sendo pregado através de Cristo, né? Eu prefiro estar com ele enfrentando gigantes do que em casa sem fazer parte daquilo que Deus prometeu. E nós somos a promessa, que é para levar a palavra, né? Ide e pregai. Isso é o que Deus falou para nós estarmos fazendo. Então, não vai ser rápido, não vai ser fácil. E por último aqui, Jesus nunca disse que estaríamos sozinhos. Ele não falou assim, vai lá pregar só você aí, com o seu poder, que a gente não tem nenhum. Jesus nunca disse isso, pelo contrário, né? Aqui em Mateus 28, 20 diz assim, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então é Jesus que fala através da nossa boca, né? É Jesus que está conosco, mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte. Jesus está conosco. Então, mesmo que não seja rápido, que não seja fácil, Deus está conosco, nos assegurando, né? E nos segurando para tudo que a gente for fazer. Eu peguei uma ilustração bem breve aqui sobre uma mulher grávida de 7 meses. Então, imagina que tem uma mulher grávida aqui de 7 meses, tá? E provavelmente a mãe dessa criança vai já ter o nome dela, já vai, né, ter o nome da criança e já vai saber o sexo. Mas ela não vai ter pegado no colo a criança ainda, porque está na barriga, certo? Ela já vai conhecer, já vai saber o nome, já vai saber o sexo, mas nunca vai ter sentido o cheiro dessa criança, porque não tá ali para ela sentir, né? Então, porém, a mãe sabe que a criança está nela. E sabe como que essa mãe sabe que a criança está nela? Porque ela sente. Então, às vezes, a gente está passando dificuldades e a gente não enxerga o Senhor, mas a gente sente Ele. Às vezes, através de alguma outra pessoa, ou através mesmo de alguma situação que você falou ontem até no curso, né? Então, Jesus está conosco mesmo que pelos nossos olhos aqui humanos, nós não enxergamos, a gente sente Ele, né? Porque Ele tem nos guiado cada vez mais e nos proporcionado vitórias. E o último aqui, slide, é um versículo que é incrível, esse Salmos, né? O Salmo 23 inteiro. Eu achei ele muito autoexplicativo, então vou ler aqui. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então esse texto resume tudo o que a gente falou. Não vai ser rápido, não vai ser fácil, mas nós não estamos sozinhos. Nós estamos com Cristo, o nosso Salvador e Salvador e Senhor, né? Com o qual a gente dá honra e glórias para todo sempre. É isso que eu queria trazer para os irmãos hoje. Desculpa acelerar, né? Tinha mais coisa para falar aqui, mas aí a gente ia sair meio dia. Mas espero que vocês tenham entendido e passem, né, essa palavra para outras pessoas. E não desanimem, mesmo que as situações estejam demorando,
você vai ver que se você se antecipar, você vai governar essa situação junto com Cristo. Amém?